Oi, tudo bem? Hoje eu resolvi voltar com os vídeos de narração. E para essa volta, eu resolvi trazer um vídeo sobre a história da Nintendo, uma das maiores empresas de jogos do mundo. Bom, sendo assim, bora direto pro vídeo. Tudo começa dia 23 de setembro de 1889, quando Fusashi Yamauchi cria a empresa. Bom, pela época, obviamente os videogames nem sonhavam em existir. Então, do que se tratava a Nintendo? Bom, nessa época, a Nintendo ela fazia jogos de cartas, chamados Hanafudas, que eram bem famosos na época, e com isso a Nintendo fez muito sucesso. Tendo seu ápice em 1959, quando eles até fizeram uma parceria com a Disney e colocaram os personagens da Disney nas suas cartas. Bom, mas com o tempo, o mercado de cartas começou a se desvalorizar, então a Nintendo teve que começar a ir em outros ramos pra manter a empresa. Os caras tentaram de tudo pra manter a empresa. Tentaram entrar no ramo de brinquedos, que até que fez um certo sucesso, porque eles já tinham uma certa afinidade por causa dos jogos de carta. Eles tentaram entrar no ramo de alimentação e, mano, até no ramo de motéis, velho. É pra vocês verem como a Nintendo tava amorosa. Mas tudo isso foi um grande fracasso, exceto os brinquedos, que pela afinidade com os jogos de carta, eles até que fizeram um sucesso, mas nada demais também. Aí entra o ramo que a Nintendo se especializou e é o que ela faz até hoje, que esse sim foi um grande sucesso, que foi o ramo dos videogames. Bom, naquela época, o primeiro videogame já tinha sido lançado, que foi o Magnavox. A Nintendo, vendo que aquilo era genial, resolveu tentar fazer uma parceria com os desenvolvedores do videogame para tentar ser distribuidor oficial do Magnavox no Japão. Bom, nessa época a Nintendo começou a trabalhar nos seus primeiros arcades, como o EVR Racing, que era um negócio gigantesco, um videogame gigantesco, só que não tem muitos documentos dele pra gente saber como ele era, mas aparentemente fez muito sucesso, porque a Nintendo continuou no ramo de videogames depois dele, então obviamente que fez sucesso. Bom, em 1977, a Nintendo resolveu lançar seu primeiro console de mesa, que foi o Color TV Game, que foi feito em parceria com a Mitsubishi. O console era um Pong mais evoluído, e na sua versão mais cara tinha 15 jogos na memória, e na sua versão mais barata tinha 6 jogos na memória. Após esse videogame, a grande sacada da Nintendo foi dada pelo grande Gunpei Yokoi, que enquanto ele estava no metrô lotado, os executivos eles gostavam muito de ficar brincando com a calculadora deles. Aí ele teve uma ideia genial. Bom, com essa ideia surgiu o primeiro videogame portátil da Nintendo, que foi o Game Watch, que foi um videogamezinho bem simples com alguns jogos na memória que parecia até uma calculadora, mas foi um sucesso e foi uma coisa revolucionária pra época. Bom, até aí já tava na cara que a Nintendo era uma empresa de jogos. Mas o que engatou a Nintendo de vez no mercado de jogos foi os seus arcades Donkey Kong, que eram os mais vendidos do mercado e estouraram a Nintendo. Bom, logo após isso, em 1983, a Nintendo lança seu primeiro console da geração 8 bits, que foi o Famicom, mais conhecido como Nintendinho. Um videogame muito mais avançado do que os outros videogames que a Nintendo lançou e muito mais avançado também que os seus concorrentes da época, mas que também mantinha o preço acessível. Cara, o Nintendinho estourou tanto, mas estourou tanto que alguns lugares do mundo Mario tava sendo até mais reconhecido do que o próprio Mickey Mouse, velho. O Nintendinho teve jogos muito marcantes, como o próprio Super Mario Bros. E também tivemos uma revelação dos maiores sucessos da Nintendo no Nintendinho, que foi a franquia de Zelda. Logo após isso, em 1989, é lançado o Game Boy, que foi mais uma criação do lendário Yokoi. Esse cara é muito fera, revolucionou a Nintendo. Bom, nem preciso dizer nada, né? O Game Boy foi um sucesso absurdo de vendas. O Game Boy era muito mais avançado do que o primeiro portátil Game Watch. E ele funcionava a cartuchos, assim como o Nintendinho, então você poderia ter vários e vários jogos. E foi no Game Boy que surgiu uma das minhas sagas favoritas de jogos e também a que mais estourou nele, que foi a de Pokémon, com Pokémon Green, Red e Blue. Logo após o sucesso estrondoso do Game Boy em 1990, começava a geração 16 bits, e a Nintendo, para acompanhar essa geração, lançou o Super Nintendo, ou Super Famicom lá no Japão, que foi um dos consoles mais vendidos de toda a história. Ele vendeu 46 milhões de unidades, e obviamente ele teve jogos muito marcantes como Aladdin, Super Mario World e Chrono Trigger. Bom, o próximo console lançado pela Nintendo foi lançado em 1995, mas diferente dos outros, ele foi um fracasso total, que foi o Virtual Boy. Ele foi desenvolvido para uma ideia de, entre aspas, ser uma realidade virtual. Só que esse videogame, ele era um trambolho gigante que ficava na sua cara, ele só tinha uma cor visível e ele era muito ultrapassado para a época, fazendo com que ele fosse um fracasso.
Bom, e esse console ele foi criado também pelo Yokoi, que fez dois grandes sucessos como o Game Boy e o Game Watch. Só que após esse fracasso, a Nintendo acabou mandando ele embora. E que sacanagem, né? Ele fez muito pela empresa e acabou sendo demitido só por causa de um errinho. Mas acontece, né? Fazer o quê? Bom, logo após a Nintendo dar uma afundada no poço com o Virtual Boy, eles afundaram um pouco mais ainda. Porque nessa época, a Nintendo ela tava pensando em fazer uma parceria com a Sony. E como o videogame que a Sony lançou na época foi o Play 1, meio que ia ter um Super Nintendo Play 1. Mas acabou que essa parceria não deu certo, a Sony lançou o PlayStation sozinha e fez um grande sucesso. E como o PlayStation era um console muito mais avançado que o Super Nintendo, a Sony acabou se tornando a rainha do mercado e a Nintendo ficou para trás. Bom, mas para isso tudo a Nintendo teve até que uma resposta, que em 1996 eles acabaram lançando o Nintendo 64, que era um console que disputava pau a pau com o PlayStation 1 em hardware. Mas o que aconteceu foi o seguinte: o Nintendo 64 ficou até que bastante conhecido, ele fez um certo sucesso, porém o que ferrou com ele foi que a Nintendo não quis fazer jogos em CD, e sim ainda em cartuchos. E como os CDs eles eram mais fáceis de produzir, eram mais baratos e tinham mais espaço, acabou ferrando um pouco a Nintendo nessa questão. Principalmente também que os jogos eram muito caros. Bom, mas o Nintendo 64 teve excelentes títulos como Zelda Ocarina of Time e Super Mario 64, que foi um jogo muito bom e que rendeu muito na época. E aí pessoal, tranquilo? Bom, talvez vocês estejam um pouco confusos sobre quem sou eu. Bem, eu sou Agostinho Carrara, do canal Agostinho Carrara. Eu vim aqui a pedido do Topper para fazer uma participação especial sobre esse vídeo da história da Nintendo. Bem, me escuta um pouco, toma cuidado para não se assustar, e vamos entrar em um assunto talvez um pouco bizarro, as tão adoradas creepypastas. Só esclarecendo que eu não vou falar só sobre as creepypastas da Nintendo, mas sim sobre os acontecimentos bizarros envolvendo a Nintendo. Mas, enfim, para os novatos, creepypastas são histórias criadas pela internet, e uma que se popularizou demais foi a de Ben do Majora's Mask, que é um jogo da franquia Zelda lançado nos anos 2000, que se resume a um garoto que acabou ganhando uma fita do jogo Majora's Mask que pertencia a outra pessoa que já não estava mais ali. Entrando no jogo, o garoto se depara com um save nomeado de Ben, que provavelmente era do dono antigo. Ele resolve não deletar, em homenagem ao antigo dono, e cria um save novo do zero. De início as coisas estavam bem tranquilas, mas de repente começaram a ficar cada vez mais macabras. O jogo começou a criar saves sozinhos com nomes estranhos. As texturas e sons estavam mudando de repente, e os NPCs nem chamavam o protagonista do game de Link, mas sim de Ben. O jogo começou a se comunicar com o garoto, falando sobre Ben, e eventualmente ele descobre que Ben está morto e vigiando ele. Então o garoto gravou uns vídeos relatando os tais bugs do jogo e postou no YouTube. E por fim ele resolveu abandonar o jogo. Sim, Pokémon, uma franquia cheia de polêmicas, sendo nos games, animes, etc. Provavelmente você já ouviu essa música de algum lugar. Para quem não se lembra, é a música bizarra da cidade de Lavendertal do jogo Pokémon Fire Red. Bom, essa música fez parte da vida de muitos, inclusive da minha, e também me trouxe vários traumas. Mas não foi só eu que tive traumas ao ouvir essa música. Em 1996 no Japão rolou um acontecimento bizarro, com crianças tendo pensamentos suicidas e outros sintomas após passarem pela cidade de Lavendertal e escutarem essa música. Uma das coisas mais doidas da Nintendo é a história do seu jogo nunca lançado, chamado de Catastrophe Crow, um jogo que prometia ser melhor do que Mario 64 e os demais jogos da época. Ele estava sendo desenvolvido por Manfred Lawrence. Sua principal inspiração para o jogo foi um desenho de sua filha.
Então em 1997 o game foi anunciado através de um evento. Ele foi muito comentado e tinha de tudo para fazer sucesso. Mas o Manfred começou a ter tais comportamentos estranhos em relação ao jogo, então ele foi adiado várias e várias vezes, até que em 2001 o GameCube é lançado, e toda a equipe que estava trabalhando no Cast of Crew foi embora, só restou o Manfred, que trabalhava e trabalhava sozinho. Até que um dia ele simplesmente sumiu e tudo que tinha relação ao jogo também havia sumido, então as pessoas começaram a ir atrás do Manfred. Aparentemente sua família nem estava mais no país, e não havia quase sinal algum dele. Porém encontraram o barco dele no meio do mar com um bilhete para sua esposa. Foi aí que Manfred Lawrence foi dado como morto. O jogo realmente havia sumido, mas um fã foi tentar comprar pelo eBay e achou uma cópia do jogo, não totalmente pronta, mas jogável. O vendedor disse que achou aquilo em seu porão e resolveu vender, mas o jogo não era tão normal assim. Bom, para não tomar muito tempo aqui no vídeo do Tupper, eu vou indicar esse vídeo de 1 hora do Golart sobre esse caso. Dá uma passada lá, é muito show. Enfim, eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham se divertido. Provavelmente o Tupper vai voltar a falar agora, então obrigado por me escutar. Se você curtiu e puder dar uma passada no meu canal, tô meio parado por agora lá, mas em breve vou voltar para contar algumas histórias. Enfim, até mais. Após o Nintendo 64 em 1998, a Nintendo resolveu lançar mais um console, que foi o Game Boy Color, que era uma versão mais potente do Game Boy e que tinha cores diferentes da primeira versão. Ele era literalmente um Nintendinho de bolso. E esse aí, amigos, foi um grande sucesso, esse aí vendeu muito. E ele só foi ultrapassado 3 anos depois, quando a Nintendo lançou o Game Boy Advance, que era muito mais avançado do que o Game Boy Color, e ele era mais para um Super Nintendo de bolso. O Game Boy Advance teve muitos jogos bons, como Super Mario All Stars, que era uma fita que tinha vários jogos do Mario até aquela época, e os Pokémons, como Pokémon Leaf Green, Fire Red e Emerald. Bom, o Game Boy Advance ele foi um outro grande sucesso que acabou vendendo muito. Para vocês terem ideia, ele vendeu 500 mil unidades só na sua primeira semana. No mesmo ano, em 2001, a Nintendo resolveu lançar outro console, que era muito mais potente do que todos os outros já lançados, que era o Nintendo GameCube. Só que o GameCube ele não ficou tão famoso e também não teve jogos muito marcantes, por isso ele acabou não vendendo muito. E parte dessa culpa foi graças ao PS2, que tinha jogos muito melhores e que foi um verdadeiro sucesso na época, roubando a cena nos videogames. Mas em 2004 a Nintendo deu a reviravolta por cima. Ela resolveu lançar um console portátil muito mais avançado para sua época, que tinha 2 telas, tinha conexão para Wi-Fi e tinha microfone, que foi o Nintendo DS. Ele foi um sucesso absurdo e ele teve 150 milhões de unidades vendidas no seu tempo, contando todas as suas versões, como DSi, DS Lite, enfim. Ele teve jogos muito bons como Mario Kart DS, Pokémon Heart Gold, Pokémon Soul Silver e entre outros. Bom, com o sucesso estrondoso do Nintendo DS em 2006, como a Nintendo gosta de inovar o mercado, ela inovou de novo, lançando um dos seus consoles mais vendidos da história, que foi o Nintendo Wii. Quando o assunto era poder gráfico, ele não era tão parrudo assim, tanto que seus concorrentes PS3 e Xbox 360 eram mais potentes que ele. Mas o que o Wii inovou para o mercado foi que ele literalmente popularizou os sensores de movimento, fazendo com que muitas pessoas comprassem ele para se divertir com a família. Bom, também fazendo com que muitos idosos comprassem um videogame para se exercitar enquanto jogavam. Bom, o Wii também teve jogos muito bons, como por exemplo o New Super Mario Bros. Wii, que foi um baita do jogão que também vendeu muito. Logo após o sucesso do Wii, a Nintendo resolve inovar de novo no mercado, fazendo um console que conseguisse rodar gráficos 3D sem precisar de óculos, e sim, eu tô falando do Nintendo 3DS, que foi um grande sucesso, e com todas as suas versões já lançadas, ele teve 75 milhões de cópias vendidas, realmente, muita coisa. O portátil teve jogos muito bons, como por exemplo Pokémon X e Pokémon Y, Pokémon Omega Ruby e Pokémon Alpha Safira, que são remakes de Pokémon Ruby e Safira lançados lá no Game Boy Advance. Também tivemos Mario Kart 7 e New Super Mario Bros 2, esses jogos foram excelentes. Uma curiosidade legal para falar do Nintendo 3DS é que no seu preço inicial, que era muito alto, eles não conseguiram vender muito, só que depois que eles abaixaram um pouquinho o preço um tempo pra frente, eles acabaram vendendo muito, mas muito mesmo. Bom, agora passando pro próximo videogame da Nintendo, eles lançaram a revolução do Nintendo Wii, que foi o Nintendo Wii U. Que era um console diferente, com um controle diferente, que parecia um tablet e que era meio que uma evolução do Nintendo Wii. Mas infelizmente para a dona Nintendo, o Nintendo Wii U não vingou muito. Não foi considerado um fracasso, assim, ele até que vendeu, só que ele vendeu muito menos do que o seu antecessor, o Wii.
principalmente pelo seu alto preço e por ser bem inferior aos seus concorrentes PS4 e Xbox One. Mas o Wii U tem jogos excelentes como Mario 3D World, Pokémon Tournament, Zelda Breath of the Wild e entre outros. Bom, outra coisa muito boa do Nintendo Wii U é que o Wii U Gamepad, que era o controle tablet que vinha nele, serve de inspiração para o Nintendo Switch, que é o console mais potente e mais atual da Nintendo. E chegamos nele, o Nintendo Switch, que pra mim é o console mais genial de todos os tempos da Nintendo. Além de ter todas as tecnologias dos outros consoles da Nintendo, e também tem novas tecnologias. Como, por exemplo, ele ser portátil e também conseguir ser um console de mesa ao mesmo tempo por meio de um dock que você conecta na sua TV. Sem contar nos controles removíveis, no serviço online melhor, enfim, o Switch é pica. Fora também seus jogos excelentes, como por exemplo Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, Pokémon Let's Go Eevee, Pokémon Let's Go Cachorro, Pokémon Sword, Pokémon Shield, vários Pokémon da vida e enfim, muitos jogos muito bons. Cara, não tem sempre o Pokémon tem que ser citado, é sempre um dos melhores jogos, cara. Mas então, vocês sabiam dessa? Vocês sabiam de como a Nintendo foi criada, como ela se estruturou no mercado? Bom, eu acho que a maioria não, né? Mas enfim, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um gostei aí, na moral, aquele gostei gostoso e se inscreve aí, beleza? Também, se você quiser que eu faça algum vídeo, dá uma sugestão aí. Enfim, é isso. Falou!